E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do GE Invest, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando o Ibov, que é aquela série onde a gente vai trazer conteúdo sobre todas as empresas que estão listadas no índice Bovespa, respeitando o valor de mercado. E a empresa de hoje é a Vivo, Telefônica, né? Uma empresa gigante aí no setor de telefonia, a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Então a gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje, lembrando que nenhum desses vídeos dessa série é considerado recomendação de investimento, seja de compra, de venda, de manter, né? Mas se você quiser acesso a todas as nossas recomendações, é só você se tornar um assinante já próprio, escaneando esse QR Code aqui ou clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é o seu assinante, quais são os benefícios, quais são as nossas carteiras, o que você vai ter acesso. Então, clica lá ou escaneia esse QR Code que você vai entender um pouco mais, tá? Aproveita também, segue a gente nessas outras redes sociais aqui, que a gente sempre avisa dos conteúdos, você vai saber das lives antes delas começarem aqui. Então, segue a gente lá e também deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais investidores e se inscreve para você não perder os nossos próximos vídeos dessa série e também a nossa cobertura especial de resultados do segundo trimestre de 2023. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai conversar hoje sobre a Telefônica e a gente já tem vídeo aqui no canal sobre a Telefônica, então assiste esse vídeo que ele é bem complementar, eu vou tentar deixar linkado aqui, ele é bem complementar ao vídeo que eu estou fazendo agora, né? Então tem muita coisa explicando mais a história recente da Vivo, os resultados recentes dela de 2022, então ele está bem detalhado. E também tem uma live recente que a gente fez sobre a Verizon, que é uma empresa de telefonia nos Estados Unidos. É uma live bem legal que fala bastante do setor lá nos Estados Unidos, que fala bastante de como funciona o setor de telefonia, as dinâmicas, que vocês vão ver que é bem parecido e tem muita coisa que dá para agregar de conhecimento entre esse vídeo aqui e a live da Verizon. Então assiste que eu acho que vocês vão gostar, para quem gosta de estudar, para quem gosta de entender mais, ter mais segurança na hora de investir, eu acho que é interessante, tá? Bom, partindo aqui para Vivo, pessoal, vamos começar a falar da Vivo aqui no canal. Então são algumas dinâmicas que eu preciso explicar antes da gente entrar aqui diretamente no resultado da empresa. Vocês sabem que eu gosto de contextualizar, eu gosto de contar história, eu gosto de falar. Os vídeos não são para ser curtos, tá? O vídeo aqui é para trazer conhecimento, novidade, agregar informação, ajudar você na tomada de decisão, tá? O que a gente precisa entender aqui de contexto do setor de telefonia? Primeira coisa, é um setor que desde 2014 aqui no Brasil, aqui é a receita líquida somada das empresas de telefonia no Brasil, ele meio que estagnou e começou a crescer ali só em 2021 e 2022, tá? Mesmo a gente considerando aqui, lógico, que 2021 e 2022 talvez foi impulsionado por conta ali daquele momento pós-pandemia, onde a gente teve uma aceleração muito forte do digital, uma aceleração muito forte ali das pessoas que entraram e se digitalizaram no Brasil. Se a gente não tivesse tido esse movimento, muito possivelmente a gente teria uma receita hoje de 2022, o mesmo nível de 2014, e se a gente ajustar essa receita aqui pela inflação, vocês vão ver que em números reais, né, considerando a inflação, o setor está estagnado já tem uns 10 anos, tá? E por que isso acontece? São vários motivos, né? Para entender isso, a gente precisa entrar um pouco mais a fundo em cada um deles. Primeiro, a gente precisa entender do que é composta essa receita, tá? Majoritariamente, ela é composta por telefonia fixa, né? Telefones fixos na casa das pessoas, telefone residencial, a receita atrelada a isso. Telefonia móvel, né? Ou seja, os celulares, né? Os planos pós-pago e pré-pago que a gente tem, e internet, tá? Basicamente isso que é a receita de telefonia no Brasil. Tem umas outras coisinhas, mas são menos relevantes, tá? Então, entrando primeiro aqui no segmento de telefonia fixa que a gente tem, no Brasil a gente teve uma grande expansão depois da privatização da Telebrás lá nos anos 90, né, que permitiu a entrada de players privados no setor de telefonia. A gente teve uma grande expansão do número de casas com o serviço de telefonia fixo telefonia fixa ativo, né? Sendo que a gente chegou no ápice ali em 2014 com 45 milhões de casas com acessos em serviço de telefonia fixa. O que aconteceu é que de lá para cá, né, nessa última década, a gente teve uma grande popularização de internet de rede móvel, né? Com planos pré-pago e planos pós-pago, principalmente com a expansão do 3G no Brasil e 4G no Brasil. Então as pessoas sentiram cada vez menos necessidade de ter um telefone fixo em casa, e a gente viu o número de acessos caindo ano após ano, chegando aqui a 27 milhões no ano de 2022. Então, um dos motivos que explica essa estagnação no setor de telefonia no Brasil, né, no setor de telecom, é que enquanto a gente tinha uma receita crescendo de telefonia móvel, a receita de telefonia fixa estava em decadência, né, estava caindo, né? Principalmente a gente vai enxergar isso na Vivo. A Vivo era uma das empresas que mais tinha telefonia fixa no Brasil. Como ela ganhou, no momento da privatização, ela ganhou o maior estado do Brasil em população e importância de número de casas com telefonia fixa, que foi o estado de São Paulo. Ela sempre cresceu muito no estado de São Paulo, com muitas
casas conectadas com telefonia fixa, e quando começou o jogo virar, ela começou a ter esse detrator na receita dela. Então a gente vai ver que as receitas da Vivo não cresceram de uma forma muito pujante, justamente porque ela tinha essa âncora aí puxando para baixo os resultados dela nos últimos anos, tá? Então o primeiro efeito que explica essa estagnação é a questão da telefonia fixa puxando para baixo os resultados das empresas. Tem uma outra dinâmica que também explica um pouco esse resultado, que é a dinâmica de investimentos no setor, né? Então, a gente teve aqui no setor, né, eu explico bastante sobre isso na live da Verizon, que a gente tem no setor de telefonia uma necessidade muito forte de investimento, tá? É um setor de infraestrutura, onde as empresas precisam gastar muito para construir uma infraestrutura, fornecer o serviço e a partir dali começar a ganhar dinheiro e rentabilizar em cima desse serviço que elas prestam, tá? Então, a gente teve aqui no Brasil e no mundo todo, tá? Isso aqui não é só no Brasil, é baseado no mercado americano, mas é muito parecido no Brasil. Então a gente teve várias tecnologias que foram lançadas, né? Então a gente teve o 3G que ficou em ativa por vários anos, a gente teve o 4G e agora está tendo de novo o 5G, e cada fase, cada ciclo desse, cada onda dessa demanda muito investimento. Então quando o 3G foi criado, né, as empresas precisaram investir bastante em passar cabo no Brasil inteiro, antenas, torres de comunicação, data center, um monte de coisa para poder criar a infraestrutura e começar a vender o serviço de telefonia. Só que o que acontece? Uma nova tecnologia surge. E aí as empresas têm que começar a investir, fazer tudo de novo, investir de novo em infraestrutura, investir em rede, investir em distribuição, time comercial, time de despesa, treinar o pessoal, começa a gastar dinheiro com aquilo. E enquanto ela está ganhando dinheiro, começa a ganhar dinheiro na rede 4G, por exemplo, né? Começou a ganhar dinheiro, vender planos 4G, aqueles que eram 3G começam a ser detratores também da receita, as pessoas começam a cancelar o plano, muda de operadora, né? Então a empresa começa a ter um gasto, né, um custo com 3G, sendo que ela não usa mais tanto a estrutura. Lógico que muito disso se aproveita, né? Ela consegue aproveitar, mas tem uma boa parte que é uma estrutura nova. Então isso também explica um pouco dessa dinâmica no setor. Então na parte de telefonia fixa a gente viu uma queda muito forte. Na parte de telefonia móvel, a gente vê que as ondas de tecnologia vêm e vão e as empresas sempre têm que investir e não chegam ainda o momento onde elas simplesmente sentam na infraestrutura e começam a simplesmente colher o dinheiro dos clientes. Por quê? Chegou agora o 5G. Então, mais uma onda de investimento. As empresas vão investir bastante, a Vivo está investindo bastante, vai começar a colocar bastante dinheiro nisso. É muito custo no começo. E aí os clientes dela de 4G e toda a infraestrutura que ela fez para 4G e 3G começa a ficar inútil, digamos assim. Então, é um setor que tem essa dinâmica, tá? Quando a gente pensa no setor de telefonia móvel aqui no Brasil, a Vivo ela é a maior empresa de telefonia móvel que a gente tem no país, tá? São 112 milhões de clientes no total, sendo que 97 milhões são clientes de telefonia móvel, tá? Metade, mais ou menos metade aqui, clientes pós-pago, que são os clientes mais rentáveis, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, e 44% clientes pré-pago, tá? Em questão de market share, ela é muito importante na telefonia móvel, porque ela tem aqui 38% de market share, então a Vivo é líder de mercado no segmento de telefonia móvel, tá? Então por isso que importa bastante para ela esses momentos de investimento, esses momentos de troca de tecnologia, porque é a empresa líder de mercado e ela é que vai, digamos assim, direcionar o mercado aqui no Brasil, tá? E tem o outro segmento que eu falei para vocês, né? Telefonia fixa, telefonia móvel, internet. O que aconteceu no segmento de internet nos últimos anos? Mais uma questão também complexa de se entender, tá? A gente tinha lá mais ou menos em 2016 aqui no Brasil, a maior parte da receita de internet que a gente tinha no Brasil, né? Se a gente somar infraestrutura de modem e de DSL, que são formatos mais antigos de internet, uma internet mais lenta, né? Um legado de internet que a gente tem no mundo, era cerca de 80% da receita aqui no Brasil. O que aconteceu nos anos seguintes? A gente começou a ver uma popularização da internet fibra ótica, que é uma internet muito mais rápida, muito mais estável e também, de certa forma, muito mais barata para o cliente final, tá? Porque ele paga menos por mega, né? Todo mundo aí, provavelmente todo mundo começou a trocar na sua casa internet de escada ou modem por internet fibra ótica, tá? Só que qual foi o problema disso daqui? Novamente a gente viu uma mudança de infraestrutura. Então toda aquela infraestrutura de modem, de cabo, de DSL começou a ter que ser trocada por fibra, então essas empresas têm que gastar mais dinheiro em infraestrutura e aí elas começam a perder receita naquilo que era o legado delas e novos players começaram a entrar forte no segmento de fibra, roubando o cliente ali. Na verdade, roubando não, pegando os clientes que estavam mudando para fibra ótica, sendo que a Vivo não estava conseguindo
crescer na necessidade que o mercado demandava. Então a gente vai ver que a Vivo ela era uma empresa que ela tinha muito banda larga nesse modelo antigo e ela começou a haver um movimento onde ela perdia receita nessa banda larga antiga e agora está tendo essa troca por fibra ótica, que é uma dinâmica também que acaba prejudicando ali a empresa no curto e no médio prazo. Lógico que isso é uma oportunidade muito grande de crescimento, então estima-se que fibra ótica vai ser a maior parte da internet aqui no Brasil em 2025, mas quando a gente pega aqui o market share, né, em maio de 2023, que é o mais recente, a gente vê que a Vivo tinha cerca de 6 milhões de casas, sendo que os outros competidores, né, competidores pequenos, esse monte de empresa que começou a surgir de fibra ótica nos bairros, né, eles que comandam a maior parte do market share, né, com 20 milhões de casas, né, sendo que a TIM aqui tem uma participação bem pequena, né. Então, a TIM, essa inclusive é uma maior diferença da TIM para a Vivo, uma das maiores, né, que a TIM ela não tem tanto esse foco aqui em internet, né. Então, essa dinâmica também explica um pouco do porquê a receita ficou meio que estável, né. A gente teve uma troca de tecnologia e internet. Então, enquanto a tecnologia banda larga e DSL modem estava caindo, fibra estava subindo e uma coisa meio que compensou a outra. Então, o setor, ele nos últimos 10 anos passou por muita mudança, tá? Então, tendo contextualizado tudo isso daqui, vamos começar a falar um pouco mais do que esperar daqui para frente, um pouco mais sobre a Vivo, tá? O que eu expliquei bastante lá na live da Verizon é que todas essas empresas do setor de telecomunicação no mundo todo estão com uma aposta muito forte no 5G, tá? Então, só para entender, a gente teve aqui no mundo todo 5 fases de tecnologia de telecomunicação, né? Então, eu explico lá na live, por exemplo, que a gente teve no setor de agronegócio, a gente teve o agro 1.0, o agro 2.0, 3, o 4 e agora está indo para o 5. Mesma coisa na indústria, indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4, está indo para o 5. E a gente teve também na indústria da telefonia as fases de tecnologia. Então, a gente teve lá nos anos 80 a tecnologia de comunicação analógica, né, principalmente ali com rádios e telefones. Nos anos 90 a gente chegou o 2G, que permitia enviar mensagens de texto, né? Nos anos 2000 a gente teve a popularização do 3G, que permitia uma conexão fora de casa, então fora da casa das pessoas conseguiriam enviar ali mensagem, acessar a internet. Antigamente era muito mais comum que as pessoas tivessem um modem e conseguissem acessar a internet na sua casa. A partir dos anos 2000 a gente começou a sair de casa e usar a internet. Em 2010 a gente teve a popularização do 4G, que permitiu aí uma internet mais rápida, mais estável, informações na nuvem, você conseguir baixar também, baixar informações no seu celular no meio da rua também. Isso daí acabou sendo bastante revolucionário. E a grande aposta daqui para frente de todas as empresas de telecomunicação no mundo todo, a Verizon está também falando disso, a AT&T, a TIM, a Vivo, todas, é o 5G, tá? Porque o 5G, ele permite uma revolução no setor de telecomunicações, tá? A tecnologia 5G, basicamente, ela é muito mais estável e ela é muito mais rápida, principalmente, e ela consegue atingir muito mais espaços no ponto de vista de tamanho mesmo, de espaço onde a tecnologia consegue chegar. Então, tem muitas utilidades que vão surgir a partir do 5G, né? Então, por exemplo, no agronegócio, era muito difícil você utilizar um drone ali para você monitorar toda a sua plantação. Ali, imagina, 50 campos de futebol para você monitorar com drone, sendo que a internet era péssima. Com 5G, isso vai ser possível. Então, os fazendeiros vão querer ter um chip da Vivo, um chip da TIM, um modem da Vivo, um modem da TIM, para expandir ali a sua conexão. E isso para tudo, tá? Para a internet das coisas, para a indústria, né? Não tem como existir indústria 5.0 sem o 5G. É o 5G que vai permitir com que as máquinas todas estejam conectadas o mais rápido possível, no tempo real ali, trazendo informação, enviando informação para os gestores das empresas. Na parte de autonomia também, né? Não tem como a gente ter carros autônomos andando sozinhos na rua sem o 5G. É o 5G que vai permitir com que os carros andem na rua de forma autônoma, porque ele permite essa velocidade de informação, né? Então, um carro, quando ele está correndo na rua, né, e atravessa alguém, um carro autônomo, ele não pode demorar 5, 6 segundos para tomar a decisão de frear, né? Ele tem que frear instantaneamente. Isso só o 5G que permite, porque o carro vai estar conectado na internet 5G, que ela é muito mais rápida e muito mais estável, né? Então, o 5G ele tem o potencial de trazer muito crescimento para o setor, porque a tendência é que várias novas funcionalidades e novas pessoas e empresas precisem utilizar o 5G, e aí eles vão correr para alguma empresa que ofereça o 5G. E hoje no Brasil, basicamente as 3 grandes, né? Claro, Vivo
e Oi, né? Claro, Vivo e TIM, na verdade, a Oi nem tanto. Então, pessoal, entendendo assim essa parte de contexto, vamos começar a falar um pouco mais da Vivo, né? Então eu falei que lá nos anos 90 a gente teve a privatização do sistema de telefonia aqui no Brasil, né? Com a privatização da Telebrás, a fatiação, na verdade, da Telebrás, melhor dizendo. Então a gente teve a entrada de vários players internacionais, principalmente aqui no Brasil, que ficaram ali fatiaram meio que por região, né? Então a Telebrás cuidava de toda a telefonia do Brasil. Lá nos anos 90 eles meio que fatiaram por região e São Paulo ficou ali com a Telefônica, né? Basicamente São Paulo ficou com a Telefônica, a grande São Paulo, né? Então, desde então a empresa cresceu através do crescimento orgânico que veio com a eficiência de ser um player privado, né? Então teve bastante crescimento orgânico, mas teve também um crescimento através de consolidação de aquisições. Então, em 2003, já foram várias aquisições, né, dessa TCO celular, a Telemig celular, e aqui em 2003 já tinham a Vivo, né, a Vivo e a Telefônica eram empresas diferentes, né, a Vivo estava crescendo ali na telefonia móvel em 2003, né, e já começou a olhar para o 3G e tudo mais. Lá em 2010, a Vivo já era um player relevante. A Telefônica, né, que não é besta nem nada, comprou a Vivo já para entrar nesse mercado com mais peso, né. Então, lá em 2010, a Vivo comprou a Telefônica, foi uma compra importante na época, se consolidando e entrando mais no setor, né? Porque entre 98 e 2010, a Telefônica estava muito ali no segmento de telefonia fixa, com as aquisições começou a entrar a internet. Em 2010 ela entrou mesmo com força no segmento de telefonia móvel, né? Em 2014 veio outra aquisição importante, a aquisição da GVT, também com mais foco e penetração ali, internet de banda larga e canais de TV a cabo, né, entretenimento e tudo mais. E de lá para cá a empresa continuou no seu plano de expansão, principalmente respeitando essas essas transições que estão acontecendo no setor. Então, saindo do 3G para o 4G, saindo da internet banda larga para a internet fibra ótica, ela foi fazendo, né, esse movimento que era preciso no setor, né? E o que teve de mais relevante de 2018 para cá foi a compra dos ativos da Oi, que realmente trouxe bastante o cliente ali para a base da Vivo, né? Acho que ela vai falar disso mais para frente. Se não, eu falo bastante em detalhes no outro vídeo da Vivo aqui no canal. Mas ela trouxe bastante cliente, né? Cerca ali de 1/3 de todos os ativos da Oi foram para a Vivo, né? Então, se eu não me engano, 16 milhões de clientes líquidos, né? Então, foi um crescimento importante de base de clientes para a Oi e de ativos também, né? De cobertura e tudo mais. Foi o que mais relevante aconteceu aqui de 2018 para frente, tá? Quando a gente pensa aqui na Vivo, é uma empresa listada hoje no novo mercado, né? Ela tem aqui cerca de 25% das suas ações em free float, ou seja, na mão aí de pessoas comuns, na mão do mercado. E a Telefônica SA, que é uma empresa europeia que controla as holdings que controlam a Telefônica SA, com somado aqui, cerca de 75% do capital, né? Então é uma empresa aí com controlador específico, né? Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta. O que importa para mim no fim do dia é se a gestão da empresa toma decisões corretas de alocação de capital. Passando agora para a apresentação institucional da empresa, né? Finalmente aqui para a gente falar da Vivo. Lembrando que tem muita coisa que eu falei no outro vídeo, então eu vou tentar não ser tão repetitivo aqui. Bom, pessoal, aqui ela fala um pouco do Brasil, né? É a maior economia da América Latina, a 12ª maior do mundo, são 213 milhões de habitantes, né? Querendo dizer aí que tem bastante oportunidade ainda para crescer, né? Uma população ainda muito jovem, né? 42% abaixo de 30 anos que consome, com bastante potencial de consumo de dados, né? 72 milhões de casas, né? Então tem 24 milhões de acessos de fibra residencial, então ela está querendo dizer que tem bastante mercado ainda para ela expandir no mercado de fibra, né? E são 5,5 milhões de empresas, sendo 66% pequenas e médias empresas em estágio inicial de transformação digital. Então, muitas empresas, barzinhos, lojas, restaurantes, cabeleireiros aí que vão precisar de ter um modem, vão precisar de ter um celular ali, um serviço de telefonia, né? Então, bastante internet ainda vai precisar, o segmento de internet ainda vai crescer bastante, né? Telefonia fixa a gente viu que está em decadência, e telefonia móvel ainda vai crescer bastante. Bom, a Vivo está aprimorando a vida digital no Brasil através de uma conectividade de alta velocidade e serviço de qualidade, né? Então, a gente viu lá que ela é líder no mercado de telefonia móvel, né? Líder no mercado pré-pago, pós-pago e líder no mercado de fibra, né? Então, apesar de os outros competidores pequenos, né? Unifique, por exemplo, é um competidor da Vivo, os outros competidores pequenos somados terem a maior parte do mercado, é um mercado muito pulverizado. A Vivo é a que tem o maior market share concentrado, né? Com 5,7 milhões de acessos que a gente viu lá, né?
Ela é uma empresa gigantesca, né? 114 milhões de acessos, quando soma tudo, né? Renda fixa, telefonia móvel e internet. É uma das marcas mais reconhecidas do Brasil, são mais de 1.700 lojas, então é uma operação de varejo mesmo, né? Então ela tem várias lojas onde ela vende os planos dela, vende também telefones celulares, né? Então a gente até falou bastante da estratégia da Verizon, né? A Verizon ela vende também celulares perdendo dinheiro para ganhar dinheiro, amarrando o cliente num plano, né? Então a Vivo tem 1.700 lojas onde ela faz isso no Brasil todo, né? São 20 milhões de usuários únicos no app da Vivo, então é um app já muito grande em questão de quantidade de usuários, que ela pode oferecer ali um servicinho, uma coisinha ali a mais para o cliente, então tem bastante oportunidade de crescimento, apesar de que isso aqui eu acho que é bem terciário, assim, não me preocuparei com isso. É uma empresa que processa bastante dados, né? Então ela tem um dos maiores data centers da América Latina é da Vivo, né? Onde ela concentra ali todos os dados dela, né? Inclusive começou a vender serviços nesse data center para outros clientes, né? Enfim. Aqui ela fala um pouco do ecossistema dela. Eu não gosto muito desse slide, tá, pessoal? Já falo logo, por quê? Mais ou menos ali em 2020, 2021, toda empresa queria ser um ecossistema, né? Então toda empresa começou a falar que tudo que ela faz parte do ecossistema. Mas a gente vai ver que, olhando aqui o ecossistema da Vivo, o que realmente importa? A conectividade móvel, né? O quanto que ela ganha de dinheiro com telefonia pós-pago e pré-pago, que é a maior parte da receita dela. Fibra, que é o que está realmente crescendo, também está trazendo dinheiro para ela. A parte empresarial aqui, que também está crescendo muito bem, né? Com serviços que ela fornece de cloud para outras empresas, ou seja, para as empresas não terem servidores internos e passarem o serviço de ter o servidor e armazenamento para a Vivo, e a Vivo cobra por isso. Cibersegurança também está crescendo bastante e outras coisas. E serviços financeiros, que é bem pequeno. Todo o resto aqui é praticamente, assim, se somar isso aqui não deve dar nem 3% da receita, eu chutaria aqui, tá, pessoal? Porque são coisas pequenas ali que tem no app, então você entra no app da Vivo, você assina um plano, pode ser que você tenha uma parceria, por exemplo, do Spotify, né? E aí a Vivo ela vai ganhar, sei lá, R$1 por cada cliente, ou bem menos que isso. Então, assim, é um ecossistema, não sei se é bem um ecossistema, né? São várias ofertas de serviço e ofertas de produtos aqui que agregam valor na oferta de produto principal dela, que é a conectividade móvel, fibra, telefonia paga de certa forma. Né? Basicamente isso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui com essa história de ecossistema. Né? Bom, entrando aqui em parte de fibra, então é o primeiro slide dela aqui, né? Basicamente falando do modelo de negócio dela, então, para vocês verem que é o que está puxando o resultado e é o que as empresas querem investir bastante daqui para frente, né? A gente tem aqui, falando de fibra, o Brasil como um país que ele tem uma penetração de banda larga menor do que a média dos países da OCDE, né? 63% 63% da população aqui, das casas, na verdade, né? 63% das casas com conectividade de banda larga, né? E quando a gente fala de fibra, até que a gente está bem posicionado, mas está bem longe aqui de países já mais desenvolvidos, né? Então tem bastante oportunidade de crescimento nessa área. Quando a gente fala dos mercados, né? Então aqui tem um gráfico muito parecido com aquele que eu trouxe, né? Então aqui mostra as tecnologias antigas aqui eram a maior parte da internet aqui no Brasil, lá em 2018, e hoje, né, já é a fibra ótica, né? Então daqui para frente, né, daqui para frente a fibra ótica está crescendo muito mais. Então o crescimento da fibra ótica está com 50% ao ano aqui. Então é um crescimento bem importante, tem bastante oportunidade, né? Aqui no meu bairro, por exemplo, a gente tem outro player de fibra ótica, só que a Vivo tá vindo aqui passando casa por casa, perguntando se a gente quer, né? Enfim, trocar de serviço. Então tem bastante oportunidade dela de crescer nesse segmento, apesar de que já está penetrado, mas ela pode tomar mercado dos outros clientes, oferecendo uma solução completa. Por exemplo, pega a nossa internet e você vai ter também uma TV a cabo, né? Que é uma coisa que as outras empresinhas de fibra ótica não conseguem fazer hoje em dia. Falando em fibra no Brasil ainda, ela é líder no Brasil, né? Um CAGR aí de crescimento de casas passadas, né? Quantas casas ela consegue passar ali a fiação de fibra ótica, um crescimento de 29% ao ano, chegando aqui a 21 milhões de casas em 2022, sendo que as casas que realmente ela vende o serviço de fibra, né? Cerca aí de 5 milhões no segundo trimestre de 2022, né? Um crescimento também muito em linha com as casas passadas, né? Então, é um número importante para a gente acompanhar se ela está crescendo no mesmo ritmo de casas passadas, porque ficar passando um monte de casa lá para não vender não adianta nada. Então, ela está crescendo um ritmo parecido aqui, então isso aqui é importante também. Metas ambiciosas de mais de 29 milhões de casas passadas até 2024 a ser cumprido através de expansão orgânica e estratégia alternativa de alocação de capital. Então, o que ela está dizendo para a gente é que ela quer passar mais
29 milhões de casas, sendo que a maior parte delas vem de expansão orgânica, que é o que mais faz sentido, porque ela já tem ali a fiação, já tem um contrato ali com as empresas de energia para a utilização do poste, então elas só precisam ir passando, então elas vão passando. Para acelerar, eles têm também a ideia de fazer aquisições, né? A Unifique faz bastante aquisições de empresas pequenas de fibra ótica, então para consolidar, a Vivo pode fazer aquisições também de pequenos players do setor, né? E basicamente a maior parte da expansão vem disso daqui, o restante vai vir de parcerias, mas é bem pequeno, né? Coisa pequena. Conectividade móvel, né? Então, penetração de smartphones no Brasil, 61% da população com smartphones, sendo que a gente é um dos países que mais gasta tempo com o telefone, né? Então tem bastante oportunidade. A gente gasta muito tempo, mas não gasta muito dinheiro, né? Então isso que é interessante. A gente gasta bastante tempo ali, mas não tem tanto dinheiro para gastar, então a tendência é que a gente gaste mais daqui para frente, né? A Vivo é líder no móvel com uma base de clientes crescente, né? Então aqui a gente vê a base de clientes dela, né? Que ela não fala o tempo, aqui é o competidor, né? Então ela tem 99 milhões de clientes, sendo que 57% são pós-pago, que é o cliente mais rentável, né? Então a gente vê aqui que um cliente pós-pago ele gasta cerca de 4 vezes mais do que um cliente pré-pago e ele tem um churn mais baixo, né? Churn é quando o cliente deixa a companhia, né? Então o cliente pré-pago é muito fácil para ele sair ou ao mesmo tempo não renovar os planos, né? Na verdade não comprar o plano ali todo mês, então não tem recorrência. Então para a Vivo ela tem que focar aqui no pós-pago e transicionar esses clientes pré-pago para o pós-pago, porque o pós-pago ela tem uma receita recorrente, né? Todo mês ali tem um plano sendo pago, tem um churn menor, uma inadimplência menor e uma receita por usuário maior, né? Então ela ganha mais dinheiro em cima desse usuário, consegue oferecer uma coisinha a mais ali, né? E, além do plano, oferece, sei lá, uma Netflix, alguma coisa, o cara paga um pouco a mais, já tá pagando, para quem paga 100, paga 110, né? Então ela consegue ganhar dinheiro dessa forma. Aqui é a evolução dos acessos móveis da Vivo, né? Então 12 milhões de clientes que vieram líquidos da aquisição da Oi Móvel, né? Então, um salto bem importante, né? Saiu de 84 milhões para 99 milhões, então teve um salto importante. E aqui a ideia de oferta convergente que eu falei, né? Então ela tem aqui, tanto dos planos móveis quanto fixos, ela não oferece só o plano móvel, por exemplo, só o pós-pago. Ela oferece ali, né, um outro serviço, uma TV a cabo, um serviço de telefonia, alguma coisa assim, voz fixa, né, para tentar trazer o cliente para o ecossistema dela. O closing aqui da aquisição da Oi Móvel, né, eu falo bastante no vídeo recente que a gente fez da Oi aqui, mas basicamente aí trouxe 12 milhões de clientes, né, uma cobertura nacional maior, né, o mix de clientes da Oi era muito pré-pago, então tem bastante oportunidade da Vivo converter esses clientes aqui para o pós-pago, então trouxe bastante oportunidade aí para a Vivo de ganho de rentabilidade, sendo que as sinergias esperadas totais dessa aquisição são cerca de 5,4 bilhões, ou seja, ganhos que ela acredita que vai ter com essa aquisição, ou economias de custo que ela acredita que vai ter com essa aquisição, somam aí cerca de 5,4 bilhões, que é relevante para a Vivo, né? Apesar dela gerar aí 20 bilhões de caixa por ano, 5,4 é importante, né, para ela do ponto de vista de sinergia. Enquanto o 3G e 4G são considerados evoluções da mesma tecnologia, o 5G será uma revolução, que eu falei para vocês, né? Alcançando 2,6 bilhões de acessos em todo o mundo até 2025. Então aqui ela mostra para a gente o tamanho da oportunidade no 5G, né? Então, para o cliente final, o consumidor final, tem várias oportunidades aqui, né? Desde smartwatches, né, que chama de wearables, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, jogos, música e shopping, né? Vai aumentar muito a velocidade da internet, a velocidade de comunicação, a estabilidade, você vai poder usar na rua, né? Imaginem se lançassem, por exemplo, o Pokémon GO, para quem acompanhou a febre de Pokémon GO, lançassem um Pokémon GO em 2023, 2024 com 3G, com 5G nas ruas, né? Então, isso facilitaria muito mais ali, eu acho que a expansão e distribuição desse tipo de entretenimento, né? Tem também rastreador de animais de estimação que pode começar a ser feito, a parte automotiva que eu expliquei, né? Então os carros automotivos, eletrodomésticos smart, né? Então TV smart, TV smart já tem, né? Mas mais smart ainda, mais rápido, mais conectada, geladeira, fogão e tudo mais, né? A gente tem também aqui oportunidades para empresas, né? Então o FWA, que eu falo bastante no vídeo na live da Verizon, né? Que é a Verizon, ela tem um modelo de internet bem diferente, né? Ela utiliza o 5G para entregar a internet na casa das pessoas. Então a Vivo, ela, por enquanto, isso é uma ameaça para ela, mas se essa tecnologia começar a vingar aqui no Brasil, ela vai começar a investir nisso. Ela já tem os fios de fibra ótica, ela já tem os fios ela já tem a infraestrutura de 5G, ela só vai precisar começar a investir para oferecer esse FWA aqui, né?
Na parte de redes privadas, né, então automação de robôs inteligentes para a fábrica, para o agronegócio, né, serviço de utilidade pública também, né, gestão de frotas, a gente está vendo a Localiza usando bastante inteligência artificial e conectividade nos carros dela para monitorar 100% do que está acontecendo com o carro. Com o 5G isso daqui vai melhorar ainda mais, então tem bastante oportunidade aqui no Brasil, né? Serviços digitais, aqui ela entra no restante ali, nas outras coisas que ela consegue oferecer, né? Então, serviços financeiros, penetração de cartão de crédito no Brasil é só 27% da população. Isso aqui, para mim, foi surpreendente esse gráfico, porque o Brasil ele é conhecido por ser um país que gosta de crédito, gosta de gastar com cartão de crédito, e só 58 milhões de pessoas têm cartão aqui no Brasil, né? Eu não tinha ideia disso. Na parte de educação, né? Então, um país que ainda tem bastante, comparado aqui com o CDE, né? Pouca gente aqui com ensino superior, então a Vivo está com parcerias aí em empresas do setor tanto o setor de serviço financeiro, quanto o setor de educação, quanto o setor de saúde e e-commerce, para poder oferecer serviços, né? Aqui na parte de saúde, a despesa médica do brasileiro é muito menor, mas lembra no vídeo que eu falei da Redditor? Não tem motivo para o Brasil gastar muito mais com saúde, porque a gente tem a saúde gratuita do governo, né, que a gente paga imposto, mas a gente tem a saúde gratuita, então não é porque o americano gasta 10 mil que o Brasil vai gastar 10 mil um dia, tá? Tem potencial isso aqui, mas é bem menos do que em países desenvolvidos, tá? Ou países que não têm sistema público de saúde. E no e-commerce também a gente tem uma penetração de 19% em relação a todas as vendas de varejo, então tem oportunidade de crescer aqui. Então ela viu essas oportunidades de crescimento desses mercados, ela tem uma base de cliente ativa de 100 milhões de clientes, 20 milhões de clientes que usam o app, clientes ativos, então ela começou a fazer parcerias para aparecer ali no app dela, serviços financeiros, serviço de educação, serviço de saúde, né, plano de saúde, e-commerce, parcerias ali com e-commerce, né? Então ela começou a fazer isso, mas como eu falei para vocês, se somar tudo isso daqui, não deve dar nem 3% da receita, então não é o tipo de coisa que eu presto muita atenção. Se crescer, ok, né? Se não crescer, não é o que vai impactar o resultado da Vivo. Então ela tem o Vivo Money, né, com empréstimos que tem que tomar cuidado. Toda empresa aqui no Brasil que faz empréstimo que não é banco tomou ferro historicamente, então tem que tomar cuidado. Isso aqui crescer muito, crescer num ritmo muito veloz, né? Eu me preocuparia mais do que eu me animaria, né? Então tem ali serviço de empréstimo pro cliente, né? Isso aqui eu vou passar mais rápido, né? Então ela tem essa Viva E, né, uma joint venture com a Anima para oferecer cursos digitais, né? Então oferecendo cursos ali para os clientes na base dela. Também não é nada muito alto potencial de cross-sell, né? Mas aí você vai ver o valor que fica com a Vivo para isso aqui é bem pouco, né? Vida V, né? Então a parte de planos de saúde, começando aí com planos de R$ 9,90, então não deve ser um plano ali de muita qualidade, apesar de que tem uma base da pirâmide aqui no Brasil que com certeza que ele gostaria de ter um plano desse, mas depende do alcance, depende dos hospitais, né? Depende das clínicas, então não sei se isso aqui tem muito potencial de crescimento, né? Vivo Shopping, né? Então parcerias aí com marketplaces, né? Da Amazon, da Apple, Xiaomi, né? Microsoft, né? Enfim, coisa pequena isso daqui. Entretenimento, né? Ela fala, a gente é um ecossistema de entretenimento. O que você faz? A gente é parceiro da Disney, da HBO, da Spotify, da Netflix, e aparece lá no nosso app para a pessoa pagar, né? Não sei se isso aqui eu consideraria um grande diferencial hoje em dia, não. Entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? São coisas aqui que vão agregando valor, né? A pessoa tem um plano da Vivo, legal, tem um plano de saúde ali de R$ 10, vou assinar. É uma coisa a mais que agrega valor, mas não é um ecossistema único ali que deixa aquela coisa impenetrável, né? Que cria um fosso econômico. E aí ela tem a parte de Vivo Ventures, que é os investimentos que ela faz, que também é pouca coisa, né? 320 milhões para uma empresa aí que tem uma receita que a gente vai ver, né? E gera um 20 bi de caixa, 320 milhões não é nada. Tá investindo aí em e-commerce, em health techs, né? Em entretenimento, né? Investindo aí para ver se sai alguma coisa desses investimentos em apps, né, em softwares novos, em inovação, né? Bom, e aqui finalmente ela chega num que eu acho interessante, esse daqui eu acho importante acompanhar, que são serviços digitais para empresas, né? Então, principalmente os serviços da Vivo Empresas, né? Então, os serviços que ela oferece de telefonia, cloud e tudo que ela oferece para empresas, né? Então, as receitas no mercado brasileiro de cloud têm crescido muito bem, né? 16% ao ano, a expectativa de crescer até 2024. Por isso que hoje, né, não sei se vocês sabem, a empresa que mais sobe no ano em 2023 é a Nvidia, que é uma empresa que fornece processadores para data center, porque o segmento de data center, a expectativa é que ele cresça muito nos próximos anos, né? E as receitas com o Internet of Things, né, com IoT, tem crescido até mais do que me surpreendeu chegando aqui, e vai ser um mercado equivalente ao mercado de cloud brasileiro. Isso eu não sei, eu acho que está muito
Eu acho que tá pessimista aqui o de cloud e tá muito otimista o de IoT, mas enfim, o que importa é que vão crescer os dois mercados, o mercado de internet das coisas e o mercado de cloud. E os gastos que o brasileiro tem, né, historicamente a TOTO sempre falou disso, né? O gasto que as empresas têm aqui com TI no Brasil ainda são muito poucos em relação aos players, né? Então as empresas vão ter que correr atrás, vão ter que gastar mais para poder competir com os players internacionais, né? Então bastante oportunidade aqui para Vivo nessa área. E os serviços que ela oferece, né, tem crescido muito bem aí, com duplo dígito crescendo aí 15, 16, 17, 18% ao ano, né? 20% da receita de B2B e 5% da receita total, né? Então, ela tem conseguido crescer aí bem, e já representando 5% da receita total, né? É pouco ainda, mas tem crescido muito mais que os outros servicinhos que ela oferece, né? Então, além de conectividade, né? Ou seja, além de internet que ela oferece também cloud, internet das coisas, big data, serviço de cibersegurança, né? Vende locação de equipamentos, uma coisa que a Positivo faz também, né? Então, tem bastante oportunidade. Esse dos segmentos extras da Vivo, fora telefonia e fora internet, esse aqui do B2B é o que eu ficaria de olho se eu fosse investir na empresa, tá? Vivo Agro, né? Então ela tem aqui parceria para oferecer internet, conexão lá para o agronegócio, né? E que ela vê bastante oportunidade no Agro 4.0, no Agro 5.0 também, né? Então é oferta de serviços fixos, imóveis, aparelhos, acessórios, né? Então ela tem aí ela tá de olho no agro, porque o agro é o mercado mais importante do Brasil, né? Não é à toa que a gente tem um banco que é focado em agro, que é o Banco do Brasil. Né? E financeiro aqui, ela vai entrar um pouco nos números dela, mas esses números aqui são até o segundo trimestre de 22, então vamos ir agora um rapidinho aqui na apresentação e nos resultados mesmo para a gente fechar, né? Aqui na apresentação, o que eu gosto de ver, né? Eu não vou entrar em toda a apresentação, detalhes do primeiro trimestre, né? Daqui a pouco vai sair o segundo trimestre da empresa, a gente vai trazer live aqui no canal. Mas o que é legal de ver? A empresa teve um crescimento muito bom de receita, tá? De receita total, ano contra ano, um crescimento de 12%, sendo que hoje 50% representa aqui pós-pago, 12% da receita é pré-pago, 7% aparelhos que ela vende ali nas lojas dela, então ela tem uma receita muito boa aqui de pós-pago, e além disso ela tem a receita de TV, né, de dados, ali de serviços digitais e fibra ótica, né? Então esse daqui do fibra ótica para cima é o que ela considera como receita core dela, receita de business dela que ela quer seguir daqui para frente, né? Então tudo isso está crescendo muito bem, né? Quando a gente vê as receitas do móvel está crescendo 16%, quando a gente vê as receitas core fixa, né? Fibra ótica, internet, dados, tudo mais, TV, está crescendo 13%. Então, quando a gente olha o crescimento core da Vivo, o que ela quer daqui para frente, está crescendo bem, 13% e 16%. O que está puxando para baixo? Justamente o non-core, né? Principalmente telefonia fixa ali, que está morrendo, né? E internet de banda larga, que também as pessoas estão cancelando seus planos e trocando por fibra ótica. Isso aqui é muito mais relevante na receita antes, né? Em 2016, cerca de 20, 30% da receita da Vivo era tudo non-core, né? E ela vem expurgando isso ano contra ano. Agora já está ficando cada vez menos relevante. A tendência é que daqui para frente isso vá reduzindo até um dia chegar a zero. Né? Então, passando agora para os resultados mesmo na empresa, né? A gente consegue ver que a receita operacional líquida cresceu 12% ano contra ano, como a gente tinha visto aqui, né? 12,1% ano contra ano. Sendo que as receitas core cresceram bem mais, né? Então as receitas do que é business mesmo da Vivo, que ela quer manter, cresceram mais, enquanto as receitas aqui de não core da empresa tem caído, né? Caiu bastante, né? 20% ano contra ano, saiu de 1 bilhão para 800 milhões, né? Então, uma hora isso daqui começa a ficar menos relevante, né? Os custos totais cresceram 13%, então acima da receita. Nunca é legal isso daqui, mas é preciso levar em conta que a gente teve uma inflação muito forte em 2022. Ela teve reajuste, né? Ela fala que ela teve um reajuste pro pessoal, né? Então o pessoal dela, ó, um gasto de 22% a mais porque ela teve reajuste de salário no primeiro trimestre de 2023, além dos custos mesmo. Então ela tem investido bastante em infraestrutura, investido bastante em expansão de rede e tudo mais, trouxe os ativos da TIM. Então tudo isso aí tem pesado. Mesmo assim, ela fez um bom serviço de controle, na minha visão, né? Subiu só um pouquinho a mais, né? Menos de 2 pontos percentuais a mais. Então tá ok, né? Legal ver que daqui para frente, legal monitorar se daqui para frente ela vai continuar assim, gastando mais em custo do que receita, ou se ela vai voltar a ter um controle de custo melhor do que o ganho de receita. O EBITDA, por que o custo subiu mais que a receita? O EBITDA não acompanhou o crescimento da receita, né? Então o EBITDA ficou com um crescimento de 10%. É uma empresa que deprecia bastante, né? Então ela tem bastante torre, bastante infraestrutura, fiação, né? Infraestrutura legado, né? Então ela deprecia bastante, então uma depreciação de 3 bilhões aí que reduz o EBIT para 1,6 bi,
mesmo assim um crescimento de 17% ano contra ano. E aí o resultado financeiro da empresa quase que não tem nada, ó, 600 milhões, porque é uma empresa quase nada endividada. Aí paga imposto e tudo mais, sobra um lucro líquido ali de 835 milhões, um crescimento de 11% ano contra ano. Na minha visão, um resultado bem interessante aqui para a Vivo, tá? Falando aqui em fluxo de caixa, geração de caixa, que é uma coisa importante, né? Então, a empresa gerou um caixa aí de 3,1 bilhões de caixa livre no trimestre, e ela tem uma dívida bruta aí de 7,1 bilhões, né? Que parece muito, mas quando você considera o valor que ela tem em caixa, sobra uma dívida líquida de 1,3 bi. Então a Vivo é uma empresa quase nada endividada, né? Porque ela gera um EBITDA de 4,9 bi, né? 5 bilhões de EBITDA no trimestre e tem uma dívida de 1,3 bi, desconsiderando, claro, os arrendamentos, né? Eu explico no outro vídeo da Vivo. Então, é uma empresa muito tranquila do ponto de vista de geração de caixa, de dívida, né? De robustez de balanço, né? Então, é uma empresa bem tranquila. Inclusive, para mostrar para vocês o quanto é saudável a geração de caixa da Vivo, né? Eu trouxe aqui para vocês a destinação do FCO desde 2011, né? Para onde, né? Do dinheiro que ela gera ali operacionalmente, né? Do FCO, para onde que vai esse dinheiro, né? A gente consegue ver que historicamente muita coisa foi para o CAPEX, que é essa barra preta, né? Então, aqui em 2014, por exemplo, 75% do FCO dela foi para o CAPEX, mas ela sempre destina uma parte ali importante para proventos. Mas vejam que como historicamente, né? Pelo menos desde 2016 ali, tirando 2018, ela vem nunca gastando toda a geração de caixa operacional. Então aqui, ó, 80% mais ou menos, uns 95 talvez, aqui uns 80 de novo, aqui abaixo de 75. Quando você soma o CAPEX e os dividendos da Vivo, ainda sobra um dinheirinho para ela. Então por isso que ela não se endivida, ela é uma empresa extremamente saudável, né? Ela tem índices de dívida baixíssimos, né? Ela tem um ótimo controle de capital, não está pesando agora a dívida dela com resultado financeiro. E é por isso que eu gosto mais da Vivo do que a Verizon, que a gente falou na live essa semana. Porque a Verizon, ela gasta mais com CAPEX e proventos do que o FCO dela. Então ela está, de certa forma, queimando um dinheiro que ela não deveria nesse momento. E por que ela não deveria? Porque, diferente da Vivo, a Verizon está com uma dívida de 174 bilhões de dólares líquida. Ou seja, já considerando o dinheiro do caixa. Ou seja, a Verizon não está numa posição tão confortável quanto a Vivo, porque a Vivo não tem dívida e tá ali, ó, sobrando um dinheirinho todo mês, bem tranquilo. Ela poderia até pagar mais dividendos se ela quisesse, mas ela provavelmente está guardando aí para futuros CAPEX e tudo mais, né? Então, pessoal, para a gente encerrar aqui a análise da Vivo, vocês sabem que eu gosto de ver o resultado das empresas no longuíssimo prazo. A Vivo é uma empresa que deu um ótimo resultado, né? Uma empresa com baixa volatilidade, né? Até em momentos ali mais complicados ali da nossa economia, né? Em 2020, por exemplo, aqui, ó, quase não caiu, né? Lá na crise de 2020. Então, é uma empresa super saudável. É aquela famosa cash cow, né? Vaca leiteira. Ela cresce um pouquinho sempre, paga dividendo e vai gerando valor ali, principalmente através do pagamento de dividendo, né? Então, deu um ótimo resultado no longo prazo. Quando a gente compara com o Ibov, deu um resultado muito acima do Ibov. E aí, quando a gente faz aquele exercício, né, de olhar o year to date, a Vivo tá subindo mais que o Ibov. Nos últimos 12 meses, o Ibov tá vencendo, né? Mas também o Ibov tem Petro e tudo mais que subiu bastante aí recentemente. Nos últimos 5 anos, um resultado muito linha que o Bovespa. E aí, quando a gente vai indo para trás, ali uns 10 anos, por exemplo, a Vivo venceu o Ibov com muito menos volatilidade. Então, ela deu um retorno ajustado ao risco muito melhor. Outra comparação que eu pensei em fazer foi justamente com a TIM aqui, né? Apesar de que a TIM ela não existe há tanto tempo, né? Então, o retorno da Vivo é um pouquinho acima da TIM. E quando a gente pega aquela Verizon lá, deixa eu tirar aqui, né? Colocar aquela Verizon. Se a gente vê aqui, ó, a comparação de retorno da Vivo, uma empresa que tem uma gestão de caixa muito mais saudável, muito mais inteligente, e a Verizon, né? Ó, uma empresa americana, teoricamente tinha todas as vantagens do mundo para ser uma ótima empresa, perdeu feio para a Vivo aqui nos últimos anos. Mesmo que a gente aproxime, ó, a gente consegue ver que desde, sei lá, 2010, mais de 10 anos aqui perdendo para a Vivo com consistência, né? Por isso que, na minha visão, a Vivo é talvez das gigantes telefônicas do mundo, seja a melhor para quem gosta desse tipo de empresa, tá? E aqui, para finalizar, as razões para investir na Vivo que a própria Vivo fala para a gente. Vamos ver se faz sentido. Oportunidade de crescimento. Então, oportunidade de crescimento em fibra ótica, a gente viu que tem. Consolidação no mercado, ela pode se consolidar ainda mais no mercado, principalmente de internet, né? Fibra ótica. O 5G, que vai trazer bastante oportunidade de crescimento para a empresa. E novas fontes de receita em serviços digitais, que eu não gosto tanto, mas principalmente naquela parte de pessoas jurídicas, tem bastante crescimento mesmo. Ela é líder, então quem gosta de investir em líder, quem gosta de investir em empresa com fosso econômico, com
com mercado, bastante participação de mercado, poder de marca. A Vivo tem tudo isso, né? E gestão financeira inteligente, eu acho que é o mais importante para ela, né? Então ela tem uma base de clientes resiliente, uma ótima geração de caixa, nada de dívida, né? Por mais que ela precise investir bastante em CAPEX, a gente viu que sobra dinheiro para ela, então é bem interessante. E um histórico de remuneração ao acionista, então nos últimos 10 anos ela distribuiu em média 100% do lucro anual, porque o lucro dela é menor do que a geração de caixa, justamente porque o lucro dela tem um impacto da depreciação, né? Um dividend yield médio aí de 7,4% nos últimos 10 anos. Na minha visão, bom, né? Eu sei que quem gosta de buscar dividendos gosta de dividendo acima de 6, então ela passa nesse teste. Finalizando aqui a nossa nota para a empresa, né? Por coincidência, ela está do lado aqui da Verizon, tá? Dá para a gente ver as notas que a gente deu para Vivo e para Verizon. Então, para Vivo aqui, pessoal, não vou mudar muita coisa, tá? O setor continua achando nota 3, governança nota 4 aqui. Eu acho que a gente pode dar até uma governança nota 5, porque a primeira vez que a gente analisou a Vivo foi para conhecer a empresa, ver as decisões de alocação de capital dela, enfim. A empresa fez a mudança para o novo mercado, então a empresa deu essa melhoria de governança indireta dela. Não tem governo, não tem nada que desabone a governança da Vivo. E quando a gente compara ela com um player internacional de tamanho parecido, a Verizon, a gente vê que a Verizon tem decisões de alocação de capital que não são muito boas. Então acho que a Vivo merece sim um pontinho a mais aqui em governança. E aí para a empresa nota 7, mas aqui vocês sabem que eu tenho um viés, eu gosto muito mais de empresas de crescimento, né? É uma empresa, para quem gosta de empresas de dividendos, eu acho que a Vivo não tem como pedir melhor do que a Vivo, né? Então a empresa aí tá com uma nota melhor do que a Verizon, talvez aí a Telefônica mais bem avaliada que a gente vai ter aqui no canal. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo já é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores, compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de empresa de dividendo, que gostam de empresa de telefonia, ou que tem preconceito com esse setor. Eu vejo que tem muito investidor que não gosta de empresa de telefonia. Mostra esse vídeo para ele ver que tem como você ser uma empresa boa, gerar valor. A gente viu o retorno que a Vivo deu versus Ibov e versus uma empresa americana, para vocês verem que ela é uma ótima empresa aqui no Brasil. Beleza? Bom, por hoje é só. Bons investimentos, um abraço e até o próximo vídeo.